Boa noite, estou entrando aqui ao vivo. Estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo. Esperar o pessoal ir entrando aí para me avisar se estão me ouvindo. Se estão me ouvindo aí? Reis, Barbosa, Camila, Ferro. Me avisa aí se vocês estão me ouvindo para a gente poder começar a falar aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Tudo em paz? Show. Show. Vamos lá então. Tenho alguns recados para dar para vocês. Para começar, assim, pedir para vocês ativarem as notificações, né? Para vocês. Oi, Ramses. Pra gente, Renata, tudo bem? Para vocês sempre receberem as minhas postagens. Como eu falei da outra vez, essas lives aqui que eu estou começando a fazer agora, elas são para discutir as minhas postagens. As postagens começaram a ter uma amplificação grande, um alcance grande, e eu não estou conseguindo dar conta de responder as mensagens, as perguntas que as pessoas fazem e por aí vai. Então, eu estou fazendo essas lives para abordar esses assuntos, né? E a gente ir conversando sobre isso. E hoje a gente vai conversar sobre uma postagem que eu fiz que diz assim: seja humilde, mas não seja besta, né? A favor, não deixar ninguém cagar na sua cabeça, né? Um assunto muito interessante, que envolve muito de assertividade, né? Quando eu vi essa postagem, porque na verdade eu faço muitas repostagens, né? Quando eu vi essa postagem, eu lembrei automaticamente de um rapaz que eu atendia, porque assim, o interessante assim é que essa insegurança que faz você aceitar determinadas coisas, ela não precisa ser generalizada. Às vezes ela está focada em um aspecto só, que era o que acontecia com esse garoto. E aí ele confundia humildade com passividade, né? Um rapaz novo, inteligente, médico, residente, fazendo residência em cirurgia geral. E aí, vou contar a história deles para vocês, mas antes de eu terminar de dar os recados aqui, eu vou começar a avisar as lives em posts fixos. Eu ainda não defini exatamente os dias, eu queria definir certinho para manter uma consistência de data e hora e tudo mais. Mas ainda não consegui fazer isso, ainda não consegui ajeitar a minha agenda para definir horário, tá? E aí eu vou começar a falar aqui algumas coisas que eu estava pensando em falar. Eu não tenho um roteiro, assim, isso não é uma aula, tá? Isso é uma conversa. A gente vai aqui pensar sobre o assunto, né? Então, assim, tem algumas coisas importantes que precisam ser ditas, mas assim, conforme vocês forem tendo perguntas, vocês vão perguntando aí, ou então depois a gente vai discutir um pouco sobre o assunto, porque esse assunto dá muito pano para manga, né? Somente quando a gente chega na ideia de que assim, a dificuldade que as pessoas têm de impor determinados limites aos outros, né? De dizer não, né? Que as pessoas têm muita dificuldade. E aí a gente vai falar sobre tudo isso, né? Mas antes eu vou contar a história desse rapaz. É um rapaz novo, médico, super inteligente, dedicado. E aí ele começou a fazer residência em cirurgia geral. E aí que começou o problema dele. Porque assim, quando ele começou a fazer a residência, tinha um camarada lá, meu irmão, um staff, que o cara era um babaca, meu irmão. O cara era muito arrogante, babaca pra cacete. E pisava em cima dele, não só dele, de outras pessoas também, mas pisava muito. O cara era baixo astral mesmo. E aí o que acontece? Ô Pierre, beleza, meu querido? Então o que acontece? As pessoas. Esse cara era muito arrogante e pisava e chamava de burro, de idiota, disso, aquilo, outro. E o garoto não é burro, tanto não é burro que ele passou para uma residência, um concurso super concorrido, né?
Mas o cara esculachava. E em situações assim, simplesmente assim, bizonhas, bobas. Não era uma coisa assim, o cara tá matando alguém lá na mesa de cirurgia e fez alguma merda. Não, não. Assim, durante uma pergunta, uma aula, qualquer coisa do tipo. Isso começou a trazer vários problemas para ele, porque ele começou a gerar uma ansiedade de desempenho que antes ele não tinha. Ele começou a ficar com medo de fazer perguntas, determinadas perguntas. Ele ficou com medo de começar a fazer as apresentações que faziam lá no hospital. E se transformou numa situação muito estressante, muito ansiogênica para ele, né? E o que antes não acontecia, começou a acontecer depois disso, né? Agora, o interessante, assim, é que esse camarada, esse garoto, ele não é uma pessoa passiva, entendeu? Ele não é de aceitar qualquer coisa. Mas desse cara ele aceitava, ele ficava completamente desbundado com o cara, meu. Ele não sabia o que fazer. E aí, rolando estresse, e aí fica, ué, mas se em outras situações você consegue, por qual é a diferença nessa? Aí que vem, aí ele fala assim, porra, mas o cara é o cara, meu. O cara é foda. O cara é muito bom, o cara é o melhor disso, é daquilo, não sei o que, ele é muito inteligente, é isso, aquilo, outro. Ok, o cara é muito bom, ele pode ser muito bom mesmo, assim, pode ser excelente, mas daí a ele ficar esculachando todo mundo são outros 500, né? Ele não tem esse direito. Acaba tendo porque as pessoas que estão lá dão a ele esse direito, porque você receber esse tipo de tratamento, tá? Você impedir esse tipo de tratamento é uma responsabilidade sua, não do cara. O cara é um babaca, entendeu? E ele tem direito de ser babaca. Você que não deve deixar ele ser um babaca com você. Só que o cara não conseguia, ele ficava completamente... Ele tinha medo do cara, ele dizia que tinha medo do cara sacanear ele, por aí vai. E assim, é interessante porque você ter a humildade de reconhecer que alguém é muito bom, que alguém está num nível como é que eu posso dizer, de perícia muito maior do que o seu e tudo mais, é uma coisa. Você achar que esse cara é melhor do que você e por isso ele pode fazer o que ele quiser com você é outra completamente diferente. Tem uma distância muito gigante nisso, né? E que às vezes a gente fica preso e não consegue perceber. Então assim, é lógico que esse cara, essa arrogância toda desse cara, né, desse staff, desse professor, assim, o cara, ele deve ter os problemas dele lá, para ele precisar de ser tão arrogante, assim, ele deve precisar muito de autoafirmação. Mas assim, o nosso ponto não é esse, ele que se dá. O ponto é que você é responsável por impor esse limite ou não. A responsabilidade é sua. Entendeu? De não deixar. Então, assim, se o cara é um babaca com todo mundo, porque tem muito essa coisa assim, não, mas não esquenta não, ele é assim com todo mundo. Ele é assim com todo mundo. Foda-se. Ele pode ser do quanto que ele quiser, mas comigo ele não vai ser, porque eu não vou deixar. Eu vou colocar um limite aqui. Eu não vou deixar essa pessoa ultrapassar os meus direitos. Entendeu? Só que assim, porque é tão ridículo quando você está numa situação como essa, de aprendiz, no caso, né? E você se humilhar dessa forma. Porque aí que vem a coisa da parada, assim. Porque é como se ele que está ali, o garoto aprendiz, ele fosse obrigado a saber. Entendeu? E ele não é obrigado a saber. Na verdade, o que fundamenta a ideia de alguém que está aprendendo é justamente não saber. Você está ali para aprender. E aí, nisso você falhar e errar e não saber e falar besteira, tá dentro do contexto. Agora, quando você tem alguém que fica te limitando isso, porque toda vez que você fala qualquer coisa te chama de imbecil, aí você tem um problema, você precisa intervir com certeza. Só que assim, eu quero que vocês entendam o seguinte, esse rapaz, esse garoto, essa insegurança dele, se baseia muito nisso também. Dele ter essa ideia de que ele precisa saber. Então assim, não é que ele simplesmente aceita o insulto, você é um idiota. Ele concorda. Ele concorda com a ideia de que ele realmente é um idiota porque ele não sabe aquilo. Como que eu não sei aquilo? Eu tenho que saber. E isso acontece muito. Muito, 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 muito. Acontece muito.
Você não tem que saber. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, rapidinho, um parênteses aqui, para dar um exemplo de uma coisa que acontece pra cacete, nessa dificuldade que a gente tem de se colocar na posição de alguém que está aprendendo, de alguém que não sabe, e por aí vai. Quer ver? Academia. O que a gente mais vê é a pessoa chegar e falar assim, ah, não vou na academia não porque eu não gosto, eu odeio. Odeia porra nenhuma. O lance é o seguinte, a pessoa não consegue chegar, principalmente quem precisa mais ainda da academia, não consegue se colocar na posição de alguém que está fora de forma, tá? De que não vai conseguir ter o mesmo desempenho das outras pessoas ali. Ela não consegue. Então, assim, fica com a sensação de que tem que ser foda em tudo. Com a sensação de que tem que ser bom em tudo. Você não tem que ser bom em tudo, tá? Você tem que aprender e ser o melhor possível. Então, assim, continuando. E aí a coisa era assim, ficava sempre, pô, mas o cara é muito foda, o cara é muito inteligente, o cara é... Azar. Então, a sua insegurança que faz com que você tenha medo de se colocar perante o cara. Ponto. Agora, eu tenho um segredo para contar para vocês aqui. Assim, não importa a idade, o grau de instrução, cor, gênero, profissão, situação financeira, o que você quiser, não importa, entendeu? Essa pessoa tem que te respeitar. Você merece respeito. Você merece, não tenha medo de exigir respeito das pessoas. Não. E é uma obrigação sua exigir esse respeito. Porque, assim, dentro da questão das habilidades sociais, né, habilidade social é um conceito que ele é meio complexo, assim, porque ele varia de acordo com a cultura, o que seria uma pessoa hábil socialmente. Já vou explicar como exigir respeito. Essa questão da assertividade é interessante, da habilidade social, porque isso vai variar muito de acordo com a cultura. Então, assim, às vezes a pessoa está desrespeitando você e nem sabe, tá? Diferente desse caso que eu falei, porque ali era muito óbvio, né? Então, assim, para te nortear nessa questão de assertividade, eu tenho 3 regrinhas básicas para você, tá? A primeira regrinha é que é a verdade. Sempre baseado na verdade. Na verdade. Se você está dizendo a verdade, meio caminho andado. Só que, assim, cuidado para não cometer sincericídios, né? Porque, assim, não é porque você está dizendo a verdade que também que você pode sair dizendo para qualquer um, a qualquer momento, de qualquer jeito. Porque às vezes ninguém te perguntou porra nenhuma. Aí é uma outra história. Mas, assim, primeiro, a verdade. Segundo, importantíssimo, respeitar o direito do outro. E terceiro, respeitar o seu próprio direito. Então, assim, quando uma pessoa me ofende porque eu fiz uma pergunta que faz parte eu perguntar, se a pergunta é boba, se ela não é, se ela é boa, se ela é ruim, enfim, não interessa. Assim, se a pessoa não consegue me respeitar e me xinga de idiota, de burro, ela está ultrapassando meus direitos. Ela precisa ser colocada no limite ali. E esse limite, para você colocar, ele precisa ser da maneira mais simples possível. Assim, a resposta que você dá, tá? Você chegar a ter a coragem de colocar essa resposta, às vezes é um pouco mais complexo. Mas, se você se prende a essas 3 regras básicas e entende que, contanto que você esteja dentro delas, e eu vou dar alguns exemplos, contanto que você esteja dentro delas, você tá bem, você não tem que se preocupar com o que o outro vai achar, tá resolvido o seu problema. Tá? Tudo bem que nas primeiras vezes você vai ficar com um cagaço do cacete de falar aquele não pro seu amiguinho, de falar pro seu chefe que ele não tem o direito de falar assim com você e por aí vai. Então o que acontece? É muito simples e é muito direto. A resposta tem que ser o mais direta e simples possível. Entendeu? Você não tem o direito de falar assim comigo. Olha que simples. Só que é importante falar uma coisa, assim, é porque essa questão da habilidade social, dependendo de onde você esteja, dependendo do ambiente que você esteja, entendeu? Às vezes você precisa ser um pouco mais empático. Quanto mais assertivo você for, menos empático você é. Então é importante você saber mesclar um pouquinho, mas sempre respeitando as regras. Sempre respeitando as regras, entendeu? Então o cara chegou e me chamou de idiota porque eu
procurei lá como é que faz eu perguntei uma coisa e por aí vai. Entendeu? O cara me chamou de idiota. Eu vou chamar ele. Eu falo assim, fulano, você não tem o direito de falar assim comigo. Você me desrespeitou na frente das outras pessoas e isso não foi nem um pouco interessante. E aí, veja bem, por que tem que ser direto? Porque quando você está num confronto desse, entre aspas, não é bem um confronto, mas supondo que seja, quando você chega e coloca, você quer acabar com a discussão. Você quer se colocar, pontuar e acabou. Entendeu? Acabou. É esse que é o seu objetivo. Então, assim, se você fica fazendo perguntas, você não acha que você não deveria ter um pouco mais respeito? Você está ampliando um negócio que não faz sentido. Você está jogando a responsabilidade da resposta para o cara. Não, a responsabilidade é sua. Então você chega e fala assim, olha só, você não tem o direito de falar assim comigo. Você me ofendeu na frente de todo mundo, foi muito mal educado, muito desrespeitoso o que você fez. Por favor, não faça novamente. Entendeu? Na maioria das vezes você vai desbundar esse cara. E o mais interessante é o seguinte, presta atenção, se ele retalhar, né, responder com violência, é aí que tu sabe que tu desbundou o cara bem pra cacete. É aí que você vai saber. E aí você mantém, porque a tendência é que essa resposta dele vai diminuindo aos poucos, porque ele já viu que você não vai dar mole pra ele, e que você vai pontuar, que você vai chamar atenção. Então, assim, é muito importante que você pontue sempre. Sempre, 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 sempre. Tá? Se você não conseguir fazer a resposta na hora, porque às vezes acontece, tem gente que não tem muito ainda essa capacidade, não tem esse aprendizado de chegar e de bate pronto mandar a bola. Tem gente que não consegue. Se você não conseguir falar na hora, fala depois, mas não deixa passar. Não deixa passar, por favor. Porque olha só, esse tipo de tratamento, ele vai se transformando numa construção. E a pessoa acostuma a te tratar dessa forma, entendeu? Se a gente for ampliar, olha só, eu vou falar uma coisa, aprende para sua vida. Um favor se transforma numa obrigação com uma facilidade incrível. Incrível, incrível, incrível. Tô ampliando. Pensa só, você vai lá, você dá carona pro teu amigo lá do trabalho todo dia, né? Todo dia. Aí você vai dar carona na segunda, na terça, na quarta, aí fulano, carona hoje? Carona, beleza. E aí, carona hoje? Carona, beleza. Aí, meu irmão, chega num dia que tu tem que fazer alguma outra porra, sei lá o quê. E aí, carona hoje? Pô, hoje não vai dar. E qual é? Escrotizou a parada? Pô, não vai ter carona hoje? Pô, qual foi? Isso acontece pra cacete. Acontece pra cacete. Entendeu? Então, assim, um favor se transforma em obrigação com muita facilidade. Então, é importante que você saiba se colocar perante esse tipo de coisa. Assim, e aí, o que houve? Escrotizou? Você tem que pontuar. Meu amigo, olha só, eu não sou obrigado a te dar carona, não. Tô te dando carona quando eu posso, hoje eu não posso. Simples assim, entendeu? Ah, mas aí ele vai ficar chateado comigo. O problema é dele, ué. O que você tem a ver com isso? Né? Veja só, quando você respeita essas 3 regras, entendeu? E dá a resposta que você tem que dar, a pessoa que vai ter que, quando ela recebe, como ela vai entender isso, aí mesmo já saiu da sua jurisdição. É aí que vai ter que resolver, entendeu? Se o teu amigo, olha só, se o teu amigo, ele não consegue entender um não, Rafael, mas as pessoas ficam sim, eles ficam muito chateadas. E aí, qual o problema? O cara tem todo o direito de ficar chateado. Assim, afinal de contas, é uma frustração, né? Ele tá pedindo um negócio, você tá negando, qual o problema? Não tem problema nenhum. Né? O problema, assim, é que ele pode não gostar de receber um não e ficar frustrado, ok, mas ele tem que respeitar. Porque aí entra um outro fator, assim, porque se ele não respeita, é bom você rever a amizade. Vai ter que rever a amizade. Entendeu? Sim. O não, você se colocar e respeitar as suas prioridades, se respeitar, é o mínimo que você pode fazer por você, entendeu? Mas não, porque você não quer que o cara fique chateado
entendeu? Que o cara, sei lá, fique bravo com você, blá, blá, blá. Você vai, se ferra completamente, se ferra, e aí, porque fica chateado é você, se sentindo, porra, um capacho, como eu coloquei, né, na coisa, assim, pra deixar de ser capacho, porra. Então, assim, não tenha medo de colocar o que tem que ser colocado. Não tenha medo, tá? O seu amigo, ele vai entender. Se ele não entender, porque ele não é teu amigo. Beleza? Assim, muitas coisas. Perguntas. Estou falando muito. Manda aí. Alguém tem pergunta? Não? Todo mundo entendeu tudo, então. Ou não entendeu nada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem pergunta aqui pra cima. Deixa eu ver. Não, ninguém pergunta nada, não. Aqui, ó. A Camila Hermani falou uma coisa interessante, assim, ela falou assim: perfeito, às vezes aguento para não me estressar. Mas quando coloco pra fora, melhora. Olha só, isso é interessante pra caramba. Aqui, ela tá falando de novo. Fico chateada quando alguém fica chateado comigo. O negócio é mandar se catar mesmo. Então, chegou atrasada, Rejane. Um beijo pra você, minha querida. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é uma conta que não fecha, tá? Você aguentar pra não se estressar. Porque olha só, o que acontece é o seguinte. Quando você tá aguentando pra você não se estressar, o que você tá fazendo é se estressar você sozinha. Entendeu? E o pior de tudo, na maioria das vezes isso acontece muito com as pessoas passivas, tá? Elas vão aguentando, chega uma hora que faz o quê? Bum! Explode. E muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo, quando explode, entendeu? Ainda explode por causa de um negocinho desse tamaninho, porque é a gota d'água, né? E aí quem tá em volta, fica assim, pô, mas só por causa disso? Mas só por causa disso que você tá fazendo esse estardalhaço todo? Não, não é por causa disso. Tem toda uma construção de coisas, uma porrada de coisas que aconteceu, que você foi engolindo e depois chegou uma hora que você não conseguiu mais. Entendeu? Não é uma boa solução, entendeu? Não é. O ideal é que você pontue, entendeu? Vá pontuando, porque aí também você vai educando a pessoa como ela vai lidar com você. Porque às vezes também é o seguinte, às vezes a pessoa não sabe que está te incomodando, às vezes ela não sabe que ela está sendo babaca, às vezes ela não sabe que ela está sendo intrometida. Aí você precisa avisar, porra. Mas não, aí você fica lá aguentando. Eu não entendo a lógica disso, assim. Você aguenta pra não deixar o outro chateado, mas quem fica chateado é você. Porra. Não faz sentido, pois é. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, eu fico chateada quando alguém fica chateado comigo. O negócio é mandar se catar mesmo. Você não precisa nem mandar se catar diretamente, né? Manda mentalmente. Entendeu? Assim, aquele foda-se libertador, né? O ideal é morar num sítio junto dos animais. Se você conseguir fazer isso, manda bala. Mas aí quem vai te perturbar vai ser teu cachorro em algum momento. Porque o problema não tá no outro, tá em você, pô. Entendeu? É engraçado. Aí o paciente fica assim, não, eu tenho vontade de pegar e ir pra uma cidade lá do interior. E aí eu fico isolado lá. Eu sempre pergunto, vai levar tua cabeça junto? Vou. Então não vai adiantar. Não vai adiantar. Entendeu? Tem que resolver aqui dentro, né? Fora. Mais perguntas? Vamos lá, gente. Deixa eu ver se tem pergunta aqui pra cima aqui, que eu não vi tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Como exigir respeito. CrossFit, então, manda bala no CrossFit. Cadê? Não tem pergunta, não. Todo mundo entendeu tudo. Nem sei que horas são, porque tem que ficar de olho, senão o porteiro vai fechar o prédio que eu vou ficar preso.
Gente, vou encerrar então por aqui a live. Muito bom estar com vocês, falar com vocês, passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Eu manterei todos em dia e avisar sobre a próxima live. Não sei ainda qual o tema, de repente nem escolho tema nenhum, na hora a gente escolhe alguma coisa para falar aqui. Mas sempre vai ser baseado nas minhas postagens. Tem muita postagem, tem muito assunto para a gente discutir, assunto interessante. Esse assunto é um assunto que é muito interessante a gente falar, de assertividade, de saber se colocar perante os outros. É muito interessante. Provavelmente eu devo fazer